Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 8 de dezembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o Pai Celestial. Existem alguns textos que aparecem aqui no nosso guia de estudos que eu gostaria de colocar diante de vocês e compartilhar com vocês como base para o estudo que faremos hoje. O primeiro deles, João capítulo 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Depois, João capítulo 10, verso 38. O Pai está em mim e eu estou no Pai. E João capítulo 10, verso 37. Se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Já deve ter dado para perceber que no nosso estudo de hoje teremos a oportunidade de focar a nossa atenção na primeira pessoa da Trindade Divina, ou da divindade, que é ninguém menos do que o próprio Deus, o Pai. Quando olhamos para a ideia que João vai relatar no seu evangelho, João vai mencionar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus. E quando pensamos em Deus, temos três pessoas coeternas. Hoje veremos a primeira delas, o que é que João fala a respeito dele, qual é o seu papel. Então, nessa perspectiva, você deve continuar com a gente, para a gente poder desdobrar e conversar um pouquinho a respeito desse tema. Aguenta firme, que eu já volto. O Evangelho de João começa trabalhando a ideia da criação. A semelhança do início da Bíblia, quando Moisés vai relatar a criação do mundo, ele vai dizer, no princípio criou Deus, o céu e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então disse Deus, haja luz, e houve luz. Com esses primeiros versículos do livro de Gênesis, você encontra agora João lá no contexto do Evangelho, no capítulo 1. Também a partir do versículo 1, João vai mencionar, vai contar essa mesma história, dando mais alguns detalhes. Ele vai dizer, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Quando você vai olhar para esse texto de João capítulo 1, João, ele está mencionando que quando você vai para Gênesis capítulo 1, você percebe ali de forma bem clara, você percebe Deus criando. Bom, o Pai está ali, ok. Quem mais? O Espírito Santo também é mencionado, porque o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Ok? E disse Deus, haja luz. João vai dizer que aquele que disse era a segunda pessoa da divindade, ou da Trindade Divina. Ele está mencionando que aquele que se fez carne e habitou entre nós era, na verdade, a segunda pessoa. Então, na criação, você encontra Pai, Filho e Espírito Santo agindo. Cada um deles com um papel definido. Cada um deles com uma função definida. Nós não sabemos qual era o papel da divindade antes do processo da entrada do pecado aqui no nosso planeta. Não sabemos qual era o papel de cada um deles. Sabemos que são três pessoas e cada um deles tem as suas funções bem definidas no contexto do universo. Nós não sabemos exatamente como era antes do universo. O que sabemos é que para o processo de salvação da humanidade, cada uma das três pessoas teve uma função definida para que a redenção pudesse se efetuar. Depois que o pecado entrou no nosso planeta, você percebe nitidamente que Deus, o Pai, é aquele que está dirigindo o plano da redenção. Isso faz dele alguém melhor do que o Filho e o Espírito Santo? Ou maior do que o Filho e o Espírito Santo? Não. Isso significa que a função administrativa, no contexto do plano da redenção, é do Pai. Em algum momento, em algum ponto da eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo combinaram que seria assim. O Pai, portanto, é aquele que está administrando o plano da redenção. Por isso, quando Cristo Jesus vem à Terra, e ele vem, como o apóstolo Paulo vai mencionar, esvaziando-se de si mesmo, deixando de usar as suas prerrogativas enquanto Deus,
Porque Paulo vai dizer, mas Cristo Jesus, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, indo até a morte, morte de cruz. Para que Cristo Jesus pudesse completar o seu papel no processo da salvação da humanidade, o que João vai mencionar é que Cristo Jesus dependia do Pai. Como ele havia se esvaziado das suas prerrogativas divinas, ele gastava longas horas em oração com o Pai, por exemplo, para que o Pai pudesse ir revelando a ele, momento após momento, o que ele deveria fazer. Por quê? Porque como Deus, ele tinha o conhecimento de absolutamente tudo. Mas como homem, como segundo Adão, usando a linguagem de Paulo, ele, para entender cada parte do plano que ele mesmo havia idealizado junto com o Pai e com o Espírito Santo, ele dependia do Pai. Por isso o Evangelho de João vai mencionar que havia uma íntima unidade entre Pai e Filho. É exatamente por isso que você vai reparar que no momento do batismo de Jesus, ele ainda está na água. Quando Lucas vai mencionar que ele ainda estava orando, quando o céu se abriu. E do céu se ouviu uma voz dizendo, esse é meu filho amado em quem me comprazo. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Ali você tem a figura das três pessoas coeternas. Por que que o Pai, ele, por pelo menos 2 momentos, aliás, 3 momentos no contexto do Evangelho, a gente vai ver isso durante o nosso estudo essa semana, ele vai referir a filiação de Cristo Jesus em relação ao Pai. E a filiação, nesse caso, não faz de Jesus alguém menor do que o Pai, porque na mentalidade hebraica, tal pai, tal filho, que o pai é, o filho também é. A mesma autoridade do pai é a autoridade do filho. Aqui existem papéis diferentes, então quando você vai olhar para o nosso estudo de hoje, existem algumas funções no contexto do Evangelho de João que são do Pai. Por exemplo, João 6,57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. O texto está mencionando que Cristo Jesus, ele foi enviado pelo Pai. No sentido de que o Pai é o administrador do plano da redenção. João 5, versos 22 e 30, e o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. E nada posso fazer de mim mesmo. Assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. De novo, você percebe aqui que é o Pai quem está num processo administrativo. No contexto do juízo, ele estabeleceu que o Filho iria fazer o julgamento. Por quê? Porque a função do Pai, enquanto o pecado não for extirpado, é uma função administrativa. É ele quem administra o plano da redenção. Você encontra aqui ainda João capítulo 6, verso 32, e Jesus lhes disse, em verdade digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu a vocês, quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Nessa perspectiva, é o Pai quem envia o Filho como aquele que está administrando o plano, é ele aquele que vai enviar. João 6,45, está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. O Pai, de alguma forma, está trabalhando para fazer com que a humanidade possa vir até Jesus. E finalmente, João 16, verso 23. Naquele dia vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, ele concederá. Cristo Jesus, ele vai abrir um caminho que nos liga ao Pai. Por que esse caminho que nos liga ao Pai? Se a Trindade divina, se a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, se eles têm o mesmo poder, a mesma autoridade, por que não pedir ao Espírito Santo ou pedir ao Filho? Por que pedir ao Pai? Porque o Pai é aquele que tem a função administrativa no contexto da Trindade divina. Por isso é ele quem toma as decisões, pelo menos enquanto o pecado durar. Como é que será depois que o pecado for extirpado? Não faço ideia, isso não nos foi revelado. O que sabemos é que durante esse processo do pecado, é ao Pai que nós oramos. E oramos em nome de Jesus porque ele abriu um caminho para chegarmos até o Pai. Mas uma coisa nós podemos ter a plena certeza, e eu termino com esse texto de João 3, versos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Uma das coisas que nós podemos ter bem claro no contexto do Evangelho de João é que tudo o que o Pai faz, absolutamente tudo, no processo de administração, de gestão do plano da redenção, é feito por amor a você e a mim. É exatamente por isso que nós somos chamados a viver uma experiência de submissão à vontade do Pai. Assim como ele tem um plano que foi executado na vida do Filho, ele como administrador do plano da redenção, ele também tem um plano para você e para mim. E se a semelhança de Cristo Jesus, o Jesus homem, que se submeteu ao Pai, se nós também o fizermos, nós também teremos a oportunidade de ser um com o Filho e ao mesmo tempo com o Pai. E assim, teremos a oportunidade de fazer com que a nossa vida tenha um significado, um sentido. Portanto, hoje, submeta a sua vida ao Pai. Ele continua sentado sobre o trono. Eu gosto muito de pensar no contexto do próprio João, a gente está falando sobre ele esse trimestre, lá no livro do Apocalipse, no capítulo 4. Veja, a igreja estava sendo perseguida, Domiciano, que era o imperador, estava matando crentes a centenas todos os dias, porque ele havia se autoproclamado Deus. E os cristãos não se permitiam adorar a nenhum outro ser, a não ser ao próprio Deus. E agora João está na ilha de Patmos, exilado, por causa de Cristo Jesus e do testemunho. E eu imagino João naquele momento pensando, será que Deus está vendo o que está acontecendo com a sua igreja? Todos os meus irmãos do colégio apostólico morreram, só sobrei eu, e eu agora estou exilado nessa ilha. Será que ele está vendo o que está acontecendo? É nessa perspectiva que ele tem uma visão e ele vê o céu se abrindo, uma porta aberta no céu, uma voz que diz, suba aqui, eu te mostraria as coisas que em breve devem acontecer. A primeira coisa que ele vai ver é Deus o Pai assentado sobre o trono. Por que isso é importante? Porque na perspectiva de João, tudo que ele precisava saber era que Deus continua dirigindo a história do plano da salvação. Ele continua dirigindo a história da humanidade. Ele continua limitando a atuação das forças do mal. Ele continua ainda tendo autoridade sobre todo o universo. E se ele tem tal autoridade, a pergunta que não quer calar é, ele tem essa autoridade sobre a sua vida e a minha? A menos que isso seja uma verdade. Você não vai poder experimentar aquilo que é o plano maravilhoso de Deus na tua vida. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor continua sentado sobre o trono, dirigindo o plano da redenção. Nós queremos nos submeter a Ti como Jesus, homem, o fez enquanto esteve aqui na terra. Ajuda-nos a podermos fazer isso. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?